tá? Mas para não deixar a favela lateralizar. Então, assim, o que a gente usa como parâmetro de tratamento, a gente usa a bolinha para você recrutar, mas acima do autor, existe uma correlação. Mas, por exemplo, como eu disse no início, existem outros estudos que dizem que isso não é relevante, entendeu? Mas em termos de tratamento, a gente também usa medializar o fluido, tá? Desde que ele não saia, fazendo com que o vetor ele sobrecarregue o compartimento medial, tá bom? Mas ainda é controverso. Tá? Mas assim, em termos de, se você me perguntar se faz isso, a gente faz. Tá? Mas assim, de dizer com certeza, porque eu espero que não perguntar. Os anos próximos à questão total, já tomado que tem mais contato na patela, menor pressão. Os últimos 10 graus, né? 10 graus para cima. Que aí é onde mais medial, o pico mais trabalha para que os outros grupos musculares do quadríceps, a existência do vaso medial público não permite, pelo menos, tanto com eficiência e sem dor, a extensão final. Tengo dos preguntas. La importancia en el grado de presión en el trabajo con cadenas cerradas. 90 grados, más de 90 grados. Esa es una pregunta. Y la otra es el trabajo pliométrico. La pliometría. Si tiene incidencia en el dolor y el tratamiento para el dolor de rodilla. Para que a fechada, a gente por grau de ação mais. Então, se a gente pensar em treinamento de desempenho, de performance, as pessoas, quer dizer, se preconiza o trabalho, o agachamento profundo. A questão é você entender com que tipo de público você trabalha. O alto rendimento, a gente bem sabe que a ideia é levar ao extremo, porque o objetivo é performance. Quando você trata de pessoas saudáveis, essa é uma opinião minha, tá? Sabendo das consequências da flexão em cadeia fechada, eu não utilizo, tá? Eu não recomendo. O que eu te falei, às vezes o meu cliente tem crepitação, mas não tem sintoma. Será que no médio e longo prazo, nós iremos, tá? Ele fazer um agachamento extremamente de amplitudes muito grandes, para onde ele vai no futuro, tá? Pela nossa experiência dentro da clínica, o capítulo que fala, o capítulo nosso médico de quadril, custo-benefício, mas não é essa uma situação debilitada, a questão de hiperflexão de quadril e joelho em cima do agachamento. Biometria. A biometria mais ou menos a mesma coisa. Você usa em situações extremas para performance. Para pessoas normais, pode ser usada também. Tudo depende da preparação que você utiliza, tá? Desenvolver força muscular, desenvolver alinhamento dinâmico, tá? Da biometria. Tá? Inclusive, tem trabalhos que usam a biometria como uma fase, fase final de reabilitação e de prevenção da dor anterior do joelho. Também é adequado, sim. Em relação à biometria, por exemplo, o indivíduo que quer correr. A corrida nada mais é do que uma sequência de 20 quilômetros. Então, se o indivíduo não tem a capacidade de fazer um exercício pliométrico, será que ele tem capacidade para correr? Então, eu vejo sim, desde que você respeite as variáveis da progressão da dificuldade do exercício que você está fazendo, a pliometria pode sim ser encaixada e ter grandes benefícios no que se refere à prevenção de lesão. Você falou que se confunde um pouco a diferença entre a lesão, a síndrome de dor da patela e a condromalácia. No caso provado, uma pessoa com condromalácia, o tratamento ou a prevenção ou o tratamento pós, seria o mesmo ou teria uma diferença? Quando o indivíduo tem condromalácia somente, você tem, na verdade, ver efetivamente qual o tamanho da lesão de carcinoma que ele tem. Porque isso é uma simplificação do problema, você encarar que toda a dor dele vem simplesmente
uma condromalácia grau 1. Você vê hoje em dia, quantos clientes levam uma ressonância para você e falam, olha, eu fiz a ressonância, eu tenho um médico que falou que é condromalácia. Quando você olhar condromalácia grau 1, você pode ter certeza, a dor não vem só daqui. Vem muito mais de um conjunto. Eu acho que vale a pena você muito mais como um conjunto do que como um ponto isolado de uma lesão pequena de uma condromalácia grau 1. Isso é um erro conceitual que quem estuda isso vem tentando mudar. Quando você pega ali o texto específico disso, o primeiro capítulo é esse, tentando desmistificar essa condromalácia. Isso não é condromalácia, você tem que olhar o problema com outro foco. Então, acho que você tem que olhar mais por esse prisma que nós estamos tentando mostrar, no funcionamento como um conjunto, do que simplesmente uma lesão de cartilagem pontual. Entendeu? Respondido? Eu gostaria de saber se a condromalácia dói, mesmo em grau 1, ou não. Honestamente, muito difícil. Condromalácia grau 1. Você só vai ter dor quando a cartilagem, ou se for uma condromalácia grau 2, eu estou pensando em lesões que têm 50% de espessura. Ela já não é mais capaz de suportar carga, começa a transmitir carga para o osso. É difícil você ter isso em operações superficiais e pequenas. Muito difícil mesmo. É que na verdade, qual que é a realidade? Dor no retináculo, dor no tendão patelar, dor nos tecidos sinoviais, que são regiões muito sensíveis, sensitivas, você não consegue medir isso objetivamente. O que você consegue é ter um exame de imagem que mostra a condromalácia grau 1. Então é muito fácil apontar aqui, esse aqui é o vilão, entendeu? Eu não vejo dessa forma. Eu vou conversar com ele, posso. Nesse momento, com falta de dor, você evita o apoio o quatro apoios ou não? Porque algumas pessoas não crepitam, não dói, mas na hora que faz o quatro apoios, reclama. Então, provavelmente, na hora que ela faz quatro apoios e reclama, é que ela deve tocar justamente no ponto de cartilagem que ela deve ter sintoma, ou no ponto que ela tem menos espessura de cartilagem. Honestamente, se ela tem sintoma no quatro apoios, nesse grau de infecção, eu evitaria. A gente tem que se guiar com você pode eventualmente tentar usar o exercício de outra forma, mudando o grau de infecção, não sei, mas tem que evitar aquele ponto de dor. Essa é uma dor que não se adapta, entendeu? Tem muita dor durante o treino. Se você insiste naquele limiar de dor, você aumenta o seu limiar de dor e deixa de ter isso aí. Essa não é uma dor adaptável. Queria saber no trabalho de vocês, se vocês avaliam também as instabilidades lombopélvicas, questão de anterioridade, posterioridade, do ilíaco em abertura, fechamento, que pode ocasionar uma posição em valgo ou em varo. Isso pode ser, no trabalho de vocês, se vocês levam isso também em relevância, ou vocês focam apenas no vasto medial e no trabalho de flexibilidade do quadríceps e do isquiotibial, você pode estar levando esse desequilíbrio. Eu acho que, na verdade, foi importantíssimo a avaliação de como funciona a região lombopélvica. Hoje a gente sabe que, na verdade, o controle motor do core, o controle da pelve, consequentemente, é fundamental. Quando a gente fala em cadeia lateral, no topo do abdômen externo, é impossível você trabalhar rotadores externos abdutores sem estar automaticamente solicitando o seu core, que ele estabilize. Então, eu acho fundamental. O ponto é como avaliar isso. É muito difícil na prática. O que a gente vê, quem gosta de avaliar isso, na verdade, são os osteopatas. Eles são osteopatas. Vocês têm alguns critérios de avaliação que fogem da minha prática clínica. Nunca vi nada fazendo laboratório de marcha, laboratório de movimento. A gente sabe que vocês encontram eventualmente algumas alterações que, quando vocês conseguem corrigir, vocês têm melhora do sintoma. Então, eu acredito que tem uma influência muito grande assim. Hoje eu me apaixono em musculação. Eu trabalho, estou gostando do treinamento funcional, estou me encantando. E eu sou um fisioterapeuta diferente, eu fico na sala de musculação. Então, hoje eu fiz as especializações, que é a osteopatia, mas eu uso lá dentro do salão. E a prática fala o seguinte: quando tem uma dor no joelho, está fazendo um agachamento, se dor no joelho, eu
ok? E é um alívio imediato. Então, dentro da minha experiência de quase 10 anos que eu fiz o curso, eu pratico isso de uma forma cotidiana e eu vejo resultados fantásticos. Além de você estar fazendo todo esse trabalho. Estão perguntando isso só de curiosidade. Não, perfeito. Eu trabalho, tem um osteopata que trabalha comigo. Só que eu falo para ele o seguinte, não adianta só liberar, você tem que estabilizar. Como você trabalha numa fase de aparelho, provavelmente você faz, você libera, mas você faz algum exercício que estabiliza. Então, acho que as duas coisas trabalhando junto vão... Educação física. Tá? Eu trabalho num ambiente multidisciplinar, onde eu tenho fisioterapeutas na minha equipe, alguns também osteopatas, e a gente o que mais vê, generalmente, uma reabilitação da LCA, na fase mais avançada, e predominantemente trabalha na preparação. Até aí, existe um contato, né? Mas às vezes ele chega com uma dor no joelho. E aí o exercício, ele faz um processo de estrutura, de estabilização aí de europeu, esse mesmo cara, ele veio para mim sem dor. Então isso você vê isso como uma coisa que é área de trabalho. Então, o foco de vocês foi um pouco em cima do joelho, e eu não sei se a gente pode perguntar sobre outras articulações. Pode, se eu souber responder, eu vou responder. Então, na realidade, pensando mesmo no treinamento funcional, quando eu vi o tema dessa palestra, me interessei justamente para saber sobre os membros superiores, né? Quando a gente vai iniciar, por exemplo, o trabalho de funcional com um aluno que ainda não tem muita experiência, a gente vai começar, por exemplo, pelo trabalho, que você sai do movimento de flexão e extensão e começa, por exemplo, a trabalhar na prancha, na estabilização, você trabalha muito a região dos membros superiores, principalmente ombro. E tem vindo muitos alunos com problemas de calcificação, com inflamação no músculo rotador. E aí, qual seria o ideal? A gente trabalhar essa lesão do cliente ou colocar o foco no core, mesmo com essa lesão que ele tem? Assim, sem saber o que fazer, né? Porque limita um pouco o que você pode fazer de atividade. Entendi. O que eu imagino, se você inicia um trabalho no core, você vê que aquele indivíduo ele vai chegar a um nível de intensidade tal que você vai começar a ter uma solicitação efetiva de carga sobre a articulação do ombro, você deve sim começar a fazer alguma coisa para a articulação escapulohumeral. Antes se falava do ombro, trabalho de manguito, basicamente. Isso. Para estabilizar o ombro, além do manguito, você precisa da articulação escapulo-torácica. Então, é importantíssimo você olhe o ombro como um conjunto, e se você vai levar ele a uma solicitação maior de carga na articulação do ombro, eu acho que sim, você vai começar a fazer alguma coisa específica para o ombro. E, na verdade, quando você olha os estudos para dor no ombro, muitos deles demonstram que a melhora do core melhora o posicionamento. Se você tem um controle melhor do core, você acaba posicionando melhor o seu ombro e, consequentemente, ou teoricamente, diminuindo a solicitação sobre ele. Então, eu acho que você tem vivido essa experiência, acho que de repente é dar um passo para trás, não mudar o que você vem fazendo de caminho, mas adicionar alguma coisa na sessão de treino do seu aluno. Eu também trabalho como fisioterapeuta, a gente faz um trabalho multidisciplinar. E uma moça tem uma malácia também no joelho, e além de fazer o fortalecimento, às vezes o fisioterapeuta faz a bandagem. Queria saber a sua opinião sobre a bandagem. Bandagem? Quantos fisioterapeutas tem? Vamos me matar.
Então, bandagem, na verdade, é uma percepção. Lá na clínica, eles fazem também bandagem. Os pacientes têm uma percepção de melhora da dor. É um facilitador para que você consiga, na verdade, resolver o problema. A bandagem não vai resolver o problema. Ela simplesmente permite, por exemplo, se aquele indivíduo tem algum desconforto no momento que tenta estimular o vaso medial dele, com a bandagem, eventualmente, você diminui esse sintoma, que você ajuda a melhorar o alinhamento patelar e facilita o trabalho, para que você tenha um ganho efetivo do que realmente vai sustentar o benefício dele. Acho que funciona assim, mas não isoladamente. Para o joelho, ele perguntou de joelho, para o joelho. Não. Joelheiro, honestamente, a não ser que ele tenha uma instabilidade patelar franca, você usa uma joelheira específica para instabilidade patelar, situações muito pontuais, entendeu? Já é um pouco diferente somente da função da bandagem. Se você conversar com o senhor, justificativa dele, que você altera a propriocepção, altera facilitaria o fluxo abaixo do pé subcutâneo. Então, existem diversas teorias para essa melhora, mas o joelheiro especificamente é uma medida. Mais alguma coisa? Bom, queria agradecer ao Luciano pelo convite, agradecer a todos vocês pela participação. Muito obrigado a todos aí.